Então, nesta noite, nós estamos cantando, celebrando Jesus como revelação especial de Deus. Mas, na teologia, quando nós estudamos a respeito de Deus, e nós só podemos estudar algo a respeito de Deus, porque Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, Ele se revela ao homem. Seria impossível o homem ter uma percepção de Deus se não fosse o próprio Deus se revelando ao homem. Então, quando nós falamos de revelação, é a maneira com que Deus se mostra ao homem. E dentro do estudo teológico, a revelação se divide em revelação geral, revelação especial. E quando nós temos na carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus, ele, no versículo 1 e 2, ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias ele falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, tudo que nós sabemos de cristianismo foi revelado por Deus. E revelar significa, dentro da visão bíblica, significa tirar o véu, remover a cobertura, algo que estava encoberto. Então Deus criou todas as coisas. E Deus, nesta criação, Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas a comunicação de Deus com o homem é uma comunicação especial, porque o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, nem todo mundo já leu a Bíblia. Se você pensar em Brasil, há muitos que ainda não ouviram falar a respeito de Jesus. Há pessoas que ainda não ouviram falar de Bíblia como sendo a palavra de Deus. Então, a revelação de Deus acontece diariamente. O mundo não fica sem nenhum testemunho diário de Deus. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é que o mundo visível é um espelho que reflete a glória do seu Criador. O mundo é o palco para Deus e Ele é o autor principal. Nenhuma cortina, se revelar é descortinar, é mostrar aquilo que está oculto. Nada pode encobrir a criação de Deus, a revelação de Deus. Em Isaías capítulo 42, nós lemos o seguinte: Isaías capítulo 42. No versículo 8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. No capítulo 45, no versículo 7 diz assim: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu sou o Senhor, faço todas estas coisas. Então, Deus
é o Criador de todas as coisas. Mas nós temos uma linha hoje muito forte, que são os chamados adeptos da nova era, que eles adoram a natureza. A natureza é uma revelação de Deus. Então, não existe mãe natureza, porque a natureza em si mesma ela é estéril. O poder de produzir vida existe no autor da natureza. Então, quando o salmista diz no Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento manifesta as obras de suas mãos. Então, Deus é o Criador de todas as coisas. Como diz o profeta Isaías, eu sou o Senhor, eu faço todas as coisas. Então, a revelação geral é a revelação que todo o universo pode perceber. Porque em todo lugar que tiver um homem, esse homem terá dentro de si o desejo, o anseio pelo divino. Mesmo que esse homem nunca tenha lido a Bíblia, mesmo que esse homem nunca tenha ouvido falar de Jesus, mas no seu coração existe algo que o conduz ao divino. E o salmista diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, a natureza por si só, ela não tem nenhum poder criador. Mas a natureza revela o poder criador de Deus. E através da criação de todas as coisas do universo, Deus se revela ao homem. E esse homem, em qualquer lugar do mundo, vai existir dentro dele um anseio pela comunhão com o Deus. E é importante que essa manifestação clara e visível é uma maneira que o homem tem de perceber o poder criador de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, diz assim: porque no céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. Porquanto o que Deus se pôde conhecer, nele se manifesta, porque Deus não manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto do seu eterno poder, como da sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso que se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então, o apóstolo Paulo, ele falando aos romanos, ele diz: olha, diante da revelação geral de Deus, diante da revelação através da natureza, Deus manifesta o seu poder, Deus manifesta a sua justiça, Deus manifesta o seu amor. E nenhum homem pode dar a desculpa de que não percebeu a existência de Deus. Embora nem todos os homens já tenham lido a Bíblia, nenhum homem fica sem a revelação de Deus, o seu poder, o seu amor. Porque assim como um pai prepara um ambiente para a chegada de um filho, e com todos os detalhes, antes da criação do homem, Deus preparou o lugar para a habitação da sua imagem
e da sua semelhança. Desculpa, mas tem que tomar um pouquinho d'água. Então, assim como Deus preparou o ambiente, a revelação do amor de Deus, o cuidado de Deus, você aqui está sentado neste auditório nessa hora. Você sabe aonde está sendo semeado o arroz que você vai comer amanhã? Você não sabe. Você sabe aonde está sendo semeado o feijão que você vai comer? Não. Você sabe quanto litro d'água existe no solo que você vai precisar beber nos próximos anos? Mas Deus, no seu infinito amor, preparou todas as coisas para o bem-estar do homem criado à sua imagem e semelhança. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer aos cristãos que estão em Roma, dizendo: olha, porque Deus se manifesta, porque no céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em justiça, porquanto Deus se pôde conhecer neles de manifesto, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então, a revelação especial, ela vem na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a revelação geral, ela vai abranger todos os seres humanos. E por isso que a igreja tem a missão de pregar o Evangelho para tornar conhecido Jesus como revelação especial de Deus. Então, quando o coro está cantando hinos que glorificam, que exaltam o nome do Senhor Jesus, está anunciando, está dizendo: Jesus é a revelação especial de Deus, Jesus é o presente maior de Deus, Jesus é o presente melhor de Deus, Jesus é o presente que todos os homens neste mundo precisam receber. O apóstolo Paulo, quando ele chega Atos capítulo 17, 22, ele está num lugar chamado Areópago, era um grande teatro, onde os filósofos, os sábios se reuniam para discutir filosofia, para falar sobre ideias, mostrar os seus conhecimentos. E o apóstolo Paulo, ele chega neste lugar para falar da revelação especial de Deus. E diz assim: e estando Paulo no meio do Areópago, Atos 17, 22 em diante, disse: homens atenienses, em tudo vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Ele é um só sangue, fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a terra, a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e o limite da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não estando longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos
E existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós sua geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou prata, ou terra esculpida por artifício e imaginação do homem, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso dou certeza a todos, ressuscitando entre os mortos. Então, o apóstolo Paulo, percebendo o desejo de culto dos atenienses, porque havia centenas de altares, e cada um era dedicado a uma divindade. Mas ali havia um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Porque o povo, ele, de uma certa maneira, tinha o desejo de adoração. E há uma história que narra o surgimento desses altares, que houve uma grande epidemia e morreu muita gente, muitos animais, e eles se reuniram e disseram: olha, nós precisamos fazer alguma coisa. Cada um crendo no seu Deus. Algo semelhante que aconteceu com Jonas quando estava na embarcação, que toda a tripulação disse aos passageiros: olha, cada um crendo no seu Deus. O que pensaram? Um dos deuses, uma das divindades, pode ajudar nesse momento de tempestade, de mar revolto. E lá, Jonas, ele estava dormindo no porão do navio. Então, há uma história que diz que houve também uma grande epidemia, uma grande mortandade. Então, foi dito ao povo: olha, cada um levante um altar para adorar o seu Deus. E diz que aquilo ali passou. Eles disseram: olha, vamos erguer os altares, mas se porventura alguém esqueceu o nome de um Deus, para que não sejamos castigados, vamos erguer um altar e vamos colocar ao Deus desconhecido, para que nenhum Deus se sinta excluído do desejo de adoração e da gratidão por ter cessado o mal. E o apóstolo Paulo, quando ele chega em Atenas, que ele vê, ele diz: olha, é por aqui que eu vou anunciar a revelação especial de Deus. E ele vai falar àquele povo: olha, o Deus Criador do céu e da terra, o Deus no qual nós existimos, nós respiramos e nós vivemos, este Deus tem uma revelação especial. E essa revelação é o Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo, que morreu por nós e que ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e dando ao homem a garantia de vida e vida eterna nos céus. Então, a Bíblia é a revelação especial de Deus. É o livro inspirado por Deus, na qual nós temos a revelação desde o princípio. Ela fala sobre a criação. O salmista diz que, olha, tudo que existe manifesta a glória de Deus. Na Bíblia nós encontramos a revelação de Jesus, porque o profeta Miqueias, 700 anos antes do nascimento de Jesus, ele, inspirado por Deus, disse: olha, e tu Bereia, és a menor entre milhares, de ti sairá
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que dará paz a Israel. E aconteceu conforme a palavra profética, no local determinado. 7 séculos depois, foi cumprida a profecia do livro de Miqueias. Então, a Bíblia revela aquilo que o homem precisa saber a respeito de Deus. Hoje há muitas pessoas correndo atrás de revelação. E alguns chegam até dizer que Batista não crê em revelação. Nós cremos em revelação porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a glória dos seus irmãos. Nós cremos em revelação porque a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, registrada, para que os homens tenham conhecimento da sua criação, dos propósitos de Deus e da vida que Deus tem para cada um de nós. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 4, verso 4, quando Jesus tentado pelo mal, ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, a Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Homens inspirados receberam de Deus para que registrassem, para que essa palavra chegasse até nós. Então, mesmo que alguém ainda não tenha alcançado essa palavra escrita, ou não tenha sido alcançado por essa palavra escrita, os céus continuam manifestando e revelando a glória de Deus no coração de todos os homens. João 17, verso 17, diz: a tua palavra é a verdade, e a verdade de Deus, ela não falha. Então Jesus é a revelação especial de Deus. Deus se revelou através da natureza. Deus se revelou através da sua palavra, inspirando homens de tempos diferentes, porque a composição do texto bíblico, segundo a história, levou aproximadamente 1400 a 1600 anos, e mais de 40 autores que não se conheceram, que não viveram no mesmo local, que não tiveram uma comunicação através de qualquer meio, mas inspirados por Deus, eles registraram a palavra de Deus. E o próprio Jesus testifica: a tua palavra é a verdade. Então, Jesus é a revelação especial, como diz em João capítulo 1, e o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João testificou dele, e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude, graça por graça, porque a lei foi dada a Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, a encarnação de Jesus, o Verbo, a promessa, que tomou a forma de homem, veio a este mundo, caminhou como humano, ensinou a verdade, morreu pelo homem, ressuscitou para dar vida ao homem. Este é a revelação especial de Deus. Como diz aqui João, ninguém nunca viu o Pai, mas através do Filho, Deus se revelou ao homem. Quando foi dito, quando um dos discípulos de Jesus perguntou: mostra-nos o Pai, Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus é a revelação especial de Deus. Então você é um privilegiado, porque até você esta palavra chegou. Até você a inspiração de Deus escrita chegou até você. E você pode celebrar o Natal sabendo a razão da celebração do Natal. Mas quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz: olha, muitos trocaram a verdade de Deus pela mentira do homem. Muitos trocaram o Deus Espírito pelo Deus de prata, pelo Deus de ouro, pelo Deus de madeira. Mas mesmo esses não terão desculpa diante da revelação geral de Deus. Não terão desculpa, porque Jesus já fez esse mundo. Então, o autor aos Hebreus, no capítulo 1, quando ele diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, nesta noite, você está sentado nesse banco, você não poderá dar desculpa. Se você partir para a eternidade sem Jesus e sem salvação, você não vai poder dizer: não me falaram de Cristo. Eu não sabia, porque os céus manifestam a glória de Deus. A palavra testifica de Jesus. Jesus veio e tomou a forma de homem, se revelando ao homem o perdão de Deus, a salvação de Deus, o amor de Deus e o poder de Deus sobre a nós. Então, mais uma vez eu vou ler para vocês. Se você quiser, você pode marcar na sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem, e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inestudáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças, antes, em seu discurso, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então, Jesus é a revelação de Deus. Se você partir desse mundo sem Jesus, sem confessar como Senhor, sem confessar como seu Salvador, você estará numa eternidade sem salvação. Nenhuma vela
que for acesa para iluminar os seus caminhos após a morte, nenhuma celebração que for feita após a sua morte vai mudar o seu destino, se você partir deste mundo sem Jesus e sem a salvação. Porque Deus se revelou através da natureza, Deus se revela através da sua palavra, e Deus se revelou na pessoa de Jesus Cristo para que o homem pudesse ter acesso a uma eternidade com Ele. Romanos capítulo 10, versículo 9 ao versículo 15 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares a Jesus, ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois como invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito: como formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então, a Igreja Batista Matrimonial, ela está celebrando Jesus como revelação especial de Deus. E você que levou aí do santuário nesta noite, você que está participando deste culto, você não poderá dar desculpas. Eu não sabia da existência de Deus. Eu não sabia dos propósitos de Deus para a vida do homem. Eu não sabia que Jesus veio como revelação especial de Deus. Eu não sabia que eu precisava aceitá-lo como Senhor e como meu Salvador. Essa desculpa você não poderá dar, porque além da revelação geral, você foi alcançado pela revelação especial. Palavra que testifica de Jesus como Senhor e como Salvador. Jesus que testifica da palavra, dizendo: a tua palavra é a verdade. Então a palavra, ela testifica de Jesus, e Jesus testifica da palavra. Então há uma comunhão, revelação bíblica e Jesus como revelação especial. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então você que está aqui nesta noite, se você ainda não tem Jesus como Senhor e como Salvador, se você celebra o Natal, mas ainda não tomou essa decisão, saiba de uma coisa: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você sairá desta noite salvo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesta noite. Que Deus renove no coração da igreja esta alegria, esta certeza, esta esperança de que Jesus é a revelação especial de Deus. Nós vamos cantar. Eu quero já convidar a irmã Denise, que ela estará no destino. A igreja. Jesus. Então você que está aqui esta noite, saiba que você é alvo desta maravilhosa graça. Graça é favor imerecido. Você não pode pagar por aquilo que Jesus fez por você.
Você não tem como pagar pela revelação especial de Deus na pessoa de Jesus. Por isso, esta é a maravilhosa graça. Você não merece, mas você precisa. Você não tem condição de pagar, mas você pode receber, porque Deus te ama, porque você é especial para Deus. Do Senhor Jesus, que um dia cantemos na eternidade, desfrutando dessa maravilhosa graça. Não saia daqui esta noite sem ter Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida, porque essa maravilhosa graça é por tua causa, é por minha causa, é por nossa causa, porque nós carecemos da graça de Deus. Agora nós vamos cantar com o povo.